Falar das melhores leituras do ano é fácil, o difícil é ranqueá-las. E eu topei o desafio, vamos ver no que vai dar. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês as minhas melhores leituras do ano de 2019. E se você caiu aqui de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, o Navegando é um canal de nicho e aqui eu cubro bem os conteúdos de fantasia, ficção científica, horror e suspense. Se você gosta de algum desses gêneros, você está no lugar certo. Um ponto super importante antes da gente começar, galera, é que esse ranking leva as minhas considerações, as minhas opiniões completamente pessoais. Eu não sou crítico literário, não tenho vontade de ser, e esse ranking também não leva em consideração qualidade de escrita, qualidade do autor, qualidade de narrativa, nada disso. São as minhas opiniões pessoais, eu tentei ordená-las aí de acordo com os meus sentimentos durante a leitura da obra, e vamos lá, de 10 para 1, sem delongas, começando na posição número 10. A Grande Ilusão do Harlan Coben pode não parecer um livro extraordinário a princípio, mas é um livro muito bom. E eu trago ele aqui na minha 10ª posição porque foi a minha primeira experiência com o autor e eu adorei o estilo de narrativa. Desde que eu criei o canal, o Harlan é um dos autores mais recomendados pelos inscritos, ainda mais quando eu comecei a falar sobre suspense, muita gente nem acreditava que eu nunca tinha lido um livro dele, e durante o ano de 2019 eu organizei diversas leituras coletivas, acabei conhecendo mais pessoas que continuavam me recomendando, e uma dessas inscritas que me indicou com mais fervor foi a Vânia Cristina. Ela tem a coleção do Harlan quase completa e já leu muitos livros dele, então me deu aí A Grande Ilusão como um ponto de partida, um livro para eu ler e me apaixonar pelo autor, e não deu outra, foi uma surpresa pra lá de agradável. Em A Grande Ilusão a gente tem uma trama labiríntica, é um livro de suspense, a gente acompanha o protagonismo da Maya Stern, e a Maya é uma ex-piloto de operações especiais do exército americano, e logo no começo do livro a gente já lida com a situação de luto dela, ela acabou perdendo seu marido, o marido foi assassinado, e tudo indicava ser um caso simples de latrocínio, mas as coisas acabam se mostrando bem diferentes do que mostrava ser no início, e ela acaba se envolvendo numa trama que mostra pra ela que ela não deve acreditar em tudo que os seus olhos veem. O ritmo de A Grande Ilusão é completamente frenético, é angustiante, as páginas vão voando nas mãos, galera, e fazia muito tempo que eu não ficava tão excitado com um livro de suspense, de saber o que tá acontecendo, e as mesas vão virando, a trama vai mudando de direção e você vai com ela, e foi uma surpresa muito grande, como eu já disse, e mostrou pra mim que o Harlan veio na minha vida pra ficar. Com certeza abocanhou esse 10º lugar pela surpresa. Na posição número 9, esse livraço aqui não podia faltar. Estou falando de Conan o Bárbaro, volume 1, do autor Robert Howard. Conan o Bárbaro, volume 1, é um livro de fantasia de qualidade extraordinária. Temos em mãos aqui uma antologia de contos, são 6 contos mais um extra, então totalizando 7. E a editora Pipoca e Nanquim foi muito feliz nessa edição, não só pela estética, mas por trazer os contos do Cimério em ordem de publicação e não na ordem cronológica. E aqui a gente acompanha o Conan em diversos momentos da sua vida, como o rei, como ladrão, como pirata, como mercenário. E mesmo esses contos tendo sido escritos há muito tempo atrás, você não sente uma leitura pesada, a leitura é super fluida, é um clima de aventura o tempo todo. E o Robert Howard, ele é um cara muito famoso, é um cara aclamado até hoje, porque ele que inventou, ele deu luz a esse subgênero da fantasia que é conhecido como espada e feitiçaria. E eu sempre fui um grande apreciador de RPGs de mesa, principalmente do Dungeons and Dragons, e é extrema a qualidade do autor aqui em jogar a gente dentro da história, então eu me sentia dentro das masmorras, eu me sentia enfrentando monstros cósmicos, criaturas inumanas. Eu amei demais, eu sou muito suspeito para falar, foi o meu primeiro contato com o Howard, o Conan na literatura. Eu já tinha lido algumas HQs, eu já tinha assistido algumas adaptações, mas a minha experiência aqui foi diferente. A galera do Pipoca e Nanquim fez um excelente trabalho na edição, tem vários extras, tem várias ilustrações, é um trabalho feito com muito esmero, capa dura. Enfim, galera, eu tô com os volumes 2 e 3 aqui atrás e 2020 tá aí pra eu matar e eu com certeza vou me deliciar. Se você é fã de fantasia, principalmente de RPGs de mesa, espada e feitiçaria, não deixe Conan passar.
Meu horror favorito do ano, em oitavo lugar, O Exorcista, do William Peter Blatty. Eu acho que o maior erro de uma grande parte dos leitores que se decepcionam com O Exorcista é aquela velha confusão entre um livro de horror e um livro de terror. E muita gente também pega o livro nas mãos tentando encontrar aqui o que a adaptação fez com a gente no passado. E lá a gente vê um terrorzão de se borrar de medo. Muito porque o Exorcista filme explora os outros sentidos, como a visão, com um áudio crescente, então a experiência é completamente diferente. E aqui na obra literária a gente tem no Exorcista muito mais um livro de horror, de suspense psicológico, para mexer muito mais com a sua cabeça. E o que a gente vê aqui é um caso de possessão demoníaca ou uma garota sofrendo de problemas esquizofrênicos, dupla personalidade, bipolaridade? E o que um padre que perdeu completamente a sua fé e tenta restabelecer o seu contato com Deus tem a ver com tudo isso? Ele pode ser considerado a esperança da família? Eu amei O Exorcista, eu não fui com a expectativa errada. Na verdade, eu peguei o livro sem expectativa alguma, eu sempre fui um fã da adaptação e eu me surpreendi completamente. Eu achei os diálogos finos, ele tem aquele clima nublado, aquele clima bem cinzento e muitas vezes ele me deixou arrepiado. Eu sou um baita de um bunda mole, já contei isso aqui pra vocês. Mas desde o começo eu já peguei o foco dele, eu vi que o foco era muito mais trazer alguns questionamentos, fazer você se perguntar o que estava acontecendo, e eu entrei de cabeça na história, imerso até o fim, e com certeza foi o melhor horror do ano. Se você assistiu o filme e não leu, leia, porque as leituras são completamente complementares e você não pode ficar de fora dessa. Em sétimo lugar, Blade Runner ou Android Sonha com Ovelhas Elétricas, do autor Philip K. Dick. Esse é um livro muito complicado de se trazer aqui, porque embora ele seja uma das melhores leituras que eu tive esse ano, não é um livro que eu recomendo para quem não é fã de ficção científica, e mesmo que você seja um fã de ficção científica, não é um livro que pode te cair tão bem assim. E eu vou na contramão de todo mundo, a 200 km por hora, eu adorei essa leitura aqui, foi uma das grandes surpresas também do ano, e a gente conhece Um Dia na Vida do Rick Deckard, e o Rick Deckard ele é um caçador de androides, e aqui ele tem uma oportunidade de ganhar uma boa grana caçando alguns androides que fugiram da colônia de Marte, mas que são de uma tecnologia avançadíssima, e essa caça acaba minando completamente várias de suas certezas, e o Blade Runner ele tem esse cenário decadente, esse cenário imundo. A Terra passou por uma guerra nuclear que deixou uma poeira tóxica que tampou até o sol. E o Philip K. Dick ele é um mestre de mostrar realidades alternativas, de quebrar todas as suas crenças. Ele gosta muito de mostrar essa população decadente, a tecnologia que acaba sendo algumas de nossas ruínas. E ele faz um trabalho impecável aqui de imersão. Eu estava aqui nessa terra decadente, eu mergulhei de cabeça e eu já, antes de ler, eu já era um fã muito grande da adaptação cinematográfica do Ridley Scott com o Harrison Ford, e também já fui para ler pensando que eu ia ver um conteúdo repetido, e é completamente diferente. A adaptação ela segue por um outro caminho, então as obras também são complementares, e se você assistiu ou não leu, leia, mas por sua conta e risco. Como eu disse, o Blade Runner não é para todo mundo. Em sexto lugar, com o peito apertadíssimo, apertadíssimo, eu coloco Os Portais da Casa dos Mortos, do autor Steven Erikson. E se você me pergunta por que o peito dói tanto, ele dói por duas situações. A primeira delas é que a saga Livro Malazano dos Caídos foi cancelada pela editora Arqueira, então ela lançou o volume 1 Jardins da Lua, o volume 2 esse aqui que tenho em mãos, e acabou cancelando a saga. Então esse é o ponto de dor número 1. E o ponto de dor número 2 é que é uma saga grandiosa demais e muita gente acaba perdendo com isso. E trata-se de uma história de fantasia épica que eu nunca vi igual, galera. Em todos os meus anos de leitores eu nunca vi uma coisa parecida com isso aqui. É incrível, é sublime ao extremo, me faltam adjetivos. Eu li o primeiro Jardins da Lua no original em inglês, o Gardens of the Moon, e li o segundo também em inglês, Dead House Gates.
E eu li porque eu tinha certeza absoluta que nenhuma editora vai ter o peito de encarar lançar os 10 volumes dessa saga. O terceiro volume, Memories of Ice, está aqui em minhas mãos, é uma leitura certa que eu vou fazer em 2020. E eu não me dou muito bem com leituras em inglês, então eu leio muito devagar e ele serve muito mais como um estudo. Nos outros 2 volumes eu demorei quase 2 meses cada um. Eu vou estudando, vou entendendo, vou pesquisando resumos. Mas eu topei o desafio porque a saga Livro Malazana dos Caídos é épico. Ele tem tudo que uma fantasia boa precisa ter. Ele tem dragões, ele tem outros planos, ele tem um sistema de magia que é bem único, ele tem muitas batalhas, ele tem intrigas palacianas, tem tudo, governos corruptos, magos, tem tudo, galera. Quando eu digo tudo é porque ele tem tudo. Saga de fantasia épica, muito épica. E é uma pena de verdade que a gente não tem um cheiro de alguma editora que vá pegar e vai lançar e vai nos brindar com essa maravilha por aqui. Chegamos no top 5, a chapa agora esquenta e eu começo com 4 estações do mestre Stephen King. Com certeza ele não faltaria nesse vídeo. Na verdade eu reli o 4 Estações, eu já tinha lido há muitos anos atrás quando eu era um molecote, então decidi fazer essa releitura esse ano. E o 4 Estações é a melhor coletânea de novelas do autor, sem um pingo de dúvidas, e é a melhor coletânea de novelas que eu já li na minha vida. A gente tem em mãos aqui 4 histórias, sendo que 3 foram adaptadas para o cinema de forma magistral. Eles geraram aí as adaptações mais famosas do autor, na minha opinião, as que eu mais gosto. A Rita Hayworth and Redenção de Shawshank virou Um Sonho de Liberdade, que é o filme que tem a maior nota da história do IMDb, e é o meu filme favorito da vida, é meu filme favorito do autor, consequentemente. Temos também o conto O Corpo, que gerou a adaptação premiadíssima também, reconhecidíssima, Conta Comigo, um clássico da Sessão da Tarde, um filme que eu já assisti uma dúzia de vezes. E também temos o conto Aluno Inteligente, que gerou um filme aí com Ian McKellen chamado de O Aprendiz. Eu não tive a oportunidade de assistir o filme, muita gente assistiu, falou que é realmente muito bom, então também tô devendo assistir. Mas enfim, galera, de 4 histórias, 3 adaptadas brilhantemente para os cinemas, e a gente tem de tudo. Nós temos drama, nós temos suspense, nós temos também o último conto, que é o Método Respiratório, que é um horrorzão de muita qualidade, que me deu muitos arrepios. E quando se fala de antologia de contos, antologia de novelas, é muito difícil a gente encontrar uma unanimidade em todos os contos ou todas as novelas são boas. E nesse caso aqui, elas não são só boas, são excelentes. E se você ainda não leu 4 Estações do mestre Stephen King, 2020 tá aí para isso. Em quarto lugar, acho que foi o livro mais recomendado da história desse canal, com mais de 38 mil inscritos, 50 mil já me recomendaram a leitura, e eu finalmente li esse ano. Estou falando do Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, livro 1 das Crônicas de Arthur. E eu amei isso aqui, amei de verdade. A gente tem uma história riquíssima de ficção histórica, baseada nas lendas arturianas, logo no fim do Império Romano, na ascensão do cristianismo. E aqui a gente acompanha a vida dura dos bretões com as constantes invasões dos saxões e dos irlandeses, e toda essa história, e o grande Arthur, ele é visto através do nosso protagonista, o Dervel, que era um saxão que foi adotado pelo mago Merlin. Ele não era um mago, estava muito mais para um druida. Mas enfim, nesse caso aqui, o Rei do Inverno ele me cativou porque muita gente que me recomendava pelas cenas vívidas de batalhas, as muralhas de escudos, a sanguinolência, a escrita, a narrativa do Cornwell. E eu peguei tudo isso, galera. Eu entrei de cabeça e foi uma leitura agradabilíssima para mim. Passou muito rápido, acabei devorando. Tem excelentes passagens de tudo isso, dos campos de batalha, das guerras, das intrigas políticas. Tem os diálogos finos também. E ele tem aquele negócio que eu gosto muito, que os personagens estão sempre em perigo. Não tem um meio termo assim, você não pode gostar de ninguém, porque eu ficava com medo o tempo todo de alguém morrer em campo de batalha ou morrer traído, e essa angústia o tempo todo fez com que eu gostasse muito mais dessa história. A minha leitura atual na data de publicação desse vídeo é O Inimigo de Deus, o volume 2 das Crônicas de Arthur. Então assim, comecei e tô dando continuidade, então os inscritos que sempre me recomendavam, fiquem tranquilos, tá fluindo.
Vamos abrindo o top 3 e vamos abrindo com estilo. Estou falando de Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Sim, eu achei extraordinário. Foi uma leitura que me caiu muito, mas muito bem. E sim, o ponto que foi de muito desconforto para muitos dos leitores, muita gente acaba abandonando a Laranja Mecânica pelo dialeto Ned 7, para mim foi o ponto alto da leitura. Nessa famosa distopia a gente acompanha um bando de jovens ultraviolentos, onde a atividade diária dos caras consiste em estuprar, matar, roubar, então toda noite eles saem nas ruas cometendo essas atrocidades. Mas acaba vindo no jogo aí uma ciência sem precedentes que mudaria a vida de um deles. Traz pra gente aí até onde seria válido e se tem algum tipo de crime que a gente poderia punir tirando a liberdade de atos e de pensamentos de alguém. Laranja Mecânica é um livro extraordinário e ele caiu muito melhor porque eu li em leitura coletiva com muitos inscritos aqui do canal e as discussões foram riquíssimas porque muitos momentos eu acabava mudando até a minha percepção, a minha opinião, então é um livro que eu recomendo demais se você for ler, que leia em grupo ou entre em algum grupo de discussão depois, que a princípio te parece um livro com uma violência totalmente gratuita e com o passar do tempo vai te mostrando que não é, que ele faz tudo isso para ter uma base e para mudar os seus pensamentos ou para fortalecer o seu pensamento inicial, diria eu. A obra literária conta com uma adaptação cinematográfica reconhecidíssima do Stanley Kubrick, virou um ícone cult aí, e é um filme que eu gosto demais, e eu tenho um alto apreço. E eu li o livro, ele tem algumas diferenças, então se você assistiu ou não leu, também fica a dica aí, uma obra completamente complementar e que roubou meu coração, uma das melhores do ano, como vocês puderam ver. Terceiro lugar, Laranja Mecânica. Em segundo lugar, um livro que veio no finalzinho do ano, roubou meu coração, o meu sci-fi favorito de 2019 ficou com O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. E O Fim da Eternidade é considerado uma das obras mais bem-sucedidas no quesito viagem no tempo. E aqui a gente acompanha um pouco da evolução da sociedade, a gente acompanha um pouco da história dos Eternos. E os Eternos são uma organização responsável por alterar o rumo da história, corrigindo algumas coisas no que eles dizem ser em prol da humanidade. Então, para dar um exemplo bem simples, os Eternos conseguem voltar no tempo e viajar para o futuro, eles conseguem alterar pequenas coisas para beneficiar a humanidade. Então, por exemplo, eles podem furar o pneu do carro de alguém no passado que vai impedir desse cara chegar numa palestra, e essa palestra tinha sido o gatilho para esse cara inventar um revólver. Isso é um exemplo. Como os Eternos sabem que o revólver não seria uma boa coisa no século XVII, por exemplo, eles querem empurrar um pouco mais para o futuro quando a consciência estiver um pouco mais adequada. E a gente acompanha a história através dos olhos de um Eterno, o Andrew Harlan, que ele é um técnico, ele comete o pior dos pecados, ele acaba se apaixonando. E durante essa paixão ele acaba questionando a ordem natural das coisas. Se eu pudesse definir O Fim da Eternidade com uma palavra, ela seria sublime. Ele foi o meu melhor sci-fi do ano, um dos melhores que eu já li na minha vida. Eu nem consegui recapitular para ver aonde eu colocaria essa leitura, mas com certeza ela estaria um patamar muito alto. É um livro dos mais inteligentes que eu já li. É um livro um pouco enrolado, é uma obra que você tem que gostar de sci-fi também. Se você não gostar, dá pra pegar, dá pra ler, dá pra seguir. Mas não desista, o começo é enrolado, tem muitos termos tecnológicos, tem algumas coisas que vai dar uma fritada na cabeça de quem não está habituado, mas quando você acaba ficando imerso, entendendo o conceito, entendendo o que eles estão fazendo, vai que vai, e ele tem um final que é de explodir a cabeça, é um final que eu simplesmente não esperava e me pegou de jeito desde o início. Foi uma leitura impecável, demais. Fim da Eternidade é bom demais. Esse ano de 2019 eu li 12 livros de ficção científica e um brinde para o melhor deles. Chegamos lá, primeiro lugar, foi uma leitura que eu fiz em fevereiro, acabei no dia 13 de fevereiro, se não estou muito enganado, e ninguém conseguiu desbancar. De fevereiro até aqui,
E o melhor livro que eu li esse ano, sem dúvida alguma, foi o Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lioness River. E aqui a gente acompanha a história da Eva. E a Eva é mãe do Kevin. E o Kevin é um assassino em massa, daqueles que cometem atrocidades em escolas, principalmente vistas nos Estados Unidos. O Kevin acabou matando vários de seus colegas de sala. E a gente acompanha a história através de cartas. É um romance epistolar onde a Eva vai contando todos os fatos de sua vida, desde que ela casou, quando ela teve o Kevin, que o Kevin já nasceu uma criança diferente das outras. E ela vai contando tudo isso com aquela culpa de: será que eu causei tudo isso na vida dele? Será que ele matou aquelas pessoas pela minha criação? Então ela passa por tudo, ela passa por depressão, por aceitação, por amargura. E é um livro tão vívido, a autora parece a Eva, parece que ela passou por isso, parece que ela teve um filho que cometeu essa barbaridade, porque ela tem aqueles diálogos finos. Em vários momentos eu fechei Precisamos Falar sobre o Kevin para respirar, porque eu senti aquela falta de ar, aquela tristeza, aquela amargura. E se ele é tecnicamente, em termos de narrativa de escrita, melhor que os outros e merece primeiro lugar em cima de Asimov, Philip K. Dick, Stephen King, Robert Howard, eu não sei para você, mas eu não estava, como eu disse também no começo do vídeo, eu não estou analisando questões técnicas, eu estou analisando muito sentimento. E não teve um livro que me bateu tão forte como esse ano. Dono do final, dos finais, um suspense de qualidade extrema. Se você não leu Precisamos Falar sobre o Kevin em 2020, eu te desafio a ler, porque vale muitíssimo a pena. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Essas foram as minhas melhores leituras do ano de 2019. Antes desse vídeo acabar, eu queria deixar um abraço bem apertado, um beijo gigantesco para os apoiadores do Catarse. Estamos chegando aí na terceira temporada de apoios. O terceiro marcador já está no forno, começará a ser entregue aí no começo do ano. Foram 16 prêmios sorteados entre livros, camisetas e outros brindezinhos a mais. Galera, tá muito feliz que está apoiando aí o projeto. Estamos com um grupo de discussão também, batendo papo, fazendo leituras em conjunto, tem lives privadas, enfim, o projeto vem sendo um sucesso. Então queria agradecer essa galera aí que acredita num conteúdo gratuito de internet e que aposta e que apoia para ver ele continuar crescendo com equipamentos, com efeitos, com tudo o que eu trago aqui para vocês. Então, muito obrigado, galera. E se você quer conhecer um pouco mais do projeto, ainda não me apoia, quer conhecer sem compromisso, lá na descrição desse vídeo aqui tem um linkzinho direto para isso. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. É a forma mais fácil de você ajudar esse canal. Então, se você gosta muito, não esqueça de deixar essa curtida, não leva nem 2 segundos. E vale muito para mim. Se você caiu aqui de paraquedas e esse é seu primeiro vídeo, ainda não é inscrito, inscreva-se, senta o dedo no sininho, ative as notificações para não perder o que vem por aí. Galera, nos vemos no ano que vem, então eu deixo aquele beijo grande, o abraço de urso apertado de sempre, feliz ano novo, tudo de bom e até mais. Fui.